Eu quero agora que você veja uma entrevista que eu fiz em São Paulo, no seminário Loucos por Jesus, com um jovem chamado Jefferson. É uma entrevista muito legal e no final ele vai orar por você, ele vai te abençoar. Tem algo especial de Deus para você nessa entrevista. Dá uma olhada. E aí, galera do Luquetard, tudo bem? Nós estamos aqui no seminário Loucos por Jesus em São Paulo e eu estou aqui com o Jefferson. Jefferson é líder de jovem de uma das igrejas aqui de São Paulo e ele tem uma história muito louca para contar. Uma história que rolou com ele alguns anos atrás. Obrigado por ver o programa, Jefferson. De que igreja você é líder de jovens? Na Comunidade Cristã Vida Plena. Vida Plena. Isso. Quanto tempo você trabalha com jovens lá? 2 anos. 2 jovens. 2 anos. 2 anos. Mas você passou uma situação de fogo que foi tipo um teste para ver se você era aprovado para ser o que você é. Deus nunca deixa a gente chegar assim de cara. Então você viveu uma situação um dia, você estava saindo do culto? Tava saindo do culto com um amigo meu, numa bela noite aí, terminou o culto e aquela euforia, aquele poder de Deus sentindo algo diferente. Querendo fazer alguma coisa para Deus. Querendo servir. E a gente juntou tudo e falou, vambora, a gente começou a ir embora, tava no meio do caminho, a gente parou, com aquela divisa que um dia pra casa dele e pra minha casa, eu falei, Paz do Senhor, Deus te abençoe. E daqui a pouco eu olhei um pro outro assim, meio que não querendo ir embora, querendo passar a noite inteira, já era meia-noite, aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos evangelizar? Vamos sair agora à noite, evangelizar à noite mesmo? Meia-noite na periferia de São Paulo. Meia-noite na periferia de São Paulo. Já perdeu o juízo, tá vendo? E ele ficou assim, olhando pra mim e tal, e comentou com o outro, vamos fazer. Aí a ideia foi o seguinte, primeiro o cara que a gente vê na rua, sendo homem, mulher ou quem seja, a gente vai parar e falar de Jesus. A rua, imagina a rua, sem movimento nenhum na rua, a gente andando. Periferia mesmo, periferia né? Mesmo. Avenida não. Não, periferia. Quebrada. E daqui a pouco a gente encontra um cara alto, mais ou menos uns 2 metros, e o cara olha pra gente assim, e eu meio que querendo se esquivar, mas vamos nesse cara mesmo. Aí eu encostei nele e comecei a falar de Jesus pra ele. Quando eu comecei a falar de Jesus pra ele, daqui a pouco ele começou a se aproximar de mim e falou assim, você tá falando de quem? Eu falei, tô falando de Jesus pra você, que ele te ama, que ele tá obra na sua vida. E comecei a falar de Jesus e ele falou, repete de novo, foi encostando. E aí, como ele era muito alto e eu sou baixinho razoavelmente, daqui a pouco eu comecei a encostar o peito dele na minha testa. E eu comecei a ir pra trás assim, comecei a ficar com medo. E ele começou a falar. Partiu pra cima. Partiu pra cima. E eu não tinha nem reação, porque eu tava falando de Jesus, tava trazendo um amor, o cara querendo me agredir. Não tinha o que fazer. Não tinha opção, então a opção era continuar falando. E eu comecei a falar e tal, e daqui a pouco ele encostou e falou assim pra mim assim, se você falar de Jesus de novo pra mim, eu vou dar um tiro na sua cara. E eu me afastei assim um pouquinho assim, comecei a ficar com medo do meu outro amigo, Fábio, desculpa aí. O meu outro amigo, Fábio, deu um passinho pra trás, ficou atrás de mim, daqui a pouco ele encostou e tal, e começou a falar, se você falar de Jesus pra mim de novo, eu vou dar um tiro na sua cara, vou te matar aqui na rua, aqui agora. E eu tinha 17 anos, imagina, um jovem de 17 anos, né? E eu comecei a fazer uma retrospectiva da vida e comecei a... segundo deu um flashback louco. O quê? Foi muito rápido, foi tipo fantástico assim, muito punk. Matrix. Daqui a pouco eu caí em reação e falei assim, se eu negar Jesus, acaba a minha história aqui acaba. E eu fui e falei, não vou negar Jesus, pensando comigo mesmo, não vou negar Jesus, e o cara, nega Jesus, se você não negar eu vou te matar. E começou, e falou, tô armado, e aquela pressão, e eu fazendo um barulho num boteco lá do lado, lá, e aquele alvoroço. Ele foi pra cima então? Foi pra cima, e eu fiquei totalmente... Era você e o Fábio? E o Fábio, não falo o nome não. Eu e o Fábio. E aí as pernas começaram a tremer e tudo mais, a alma saiu do corpo, foi lá pra esquina me chamando, sai daí, sai correndo, vambora, Vaza, irmão. Vai, sai daí, daqui a pouco. Aí eu falei pra ele assim, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu não vou negar Jesus. E ele olhou assim pra mim, encostou mais, aí ele abaixou a cabeça, encostou os olhos no meu, assim, falou assim, eu tô desviado há um bom tempo, eu tava procurando um crente de verdade mesmo. Eu queria que você orasse por mim. Quando ele fez isso, eu dei aquela respirada assim... agora eu vou precisar de oração. Não, quando ele fez isso, eu quase caí, cara, porque meio que foi uma adrenalina tão alta. Ele fez tudo aquilo para testar você, para ver se você era de verdade, para finalmente aceitar o seu cristianismo. Exatamente. Cara, que louco. E ele falou assim, eu queria que você orasse por mim. Você orou? Ele pediu oração, eu queria que você orasse por mim. Aí ele estendeu a mão, eu falei, então estenda a sua mão. Aí eu coloquei a mão na mão dele assim. Aí eu falei assim, Espírito Santo, por favor, não faz mais isso comigo. Por favor, Espírito Santo, não faz mais isso. E ali eu orei por ele, eu não me lembro se ele aceitou a Jesus, mas eu orei por ele, convidei ele para ir para a igreja.
Saí dali, não evangelizei mais ninguém, fui pra casa. E dei graças a Deus, porque... Tô vivo? Não, tô no louco. Tô vivo e não neguei a Jesus. Jefferson, você acha que Deus fez desse episódio uma prova de fogo para você hoje ser quem você é e fazer o que você faz? Sim. Você acha que Deus usou isso aí como uma... Você hoje cuida de jovens, você acha que isso foi realmente um momento assim importante nessa sua decisão de caminhar com Deus? Sim. Você vê, e é tão importante isso que isso transformou toda a certeza que eu tinha de Jesus e tudo aquilo que vale a pena servir Jesus, porque se eu não negar Jesus por causa disso daí, eu vou negar por qualquer outra besteira. Não vai nunca. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso foi muito mais forte. Foi a minha própria vida ali. E um dia eu sofri muito na minha infância questão de tamanho, porque eu sou baixo, todo mundo sempre me zoou e tudo mais. E esse dia eu estava na igreja, cuidando dos adolescentes, cuidando dos jovens, veio uma pastora assim, a pastora Adriana encostou em mim, olhou nos meus olhos e falou assim: Deus conservou o seu tamanho para você cuidar de jovens e adolescentes. Que louco. Aí eu falei assim: Jesus, obrigado, take. Então assim, foi muito bom. Então a minha história assim com Deus é algo... Hoje eu estou onde eu estou porque eu amo esse ministério, eu amo os jovens e adolescentes. Que lindo. E isso arde no meu coração. É um chamado, não sei, não tem uma explicação. Queima. Se eu não cuidar de adolescentes, se eu não atrair eles para a presença do Senhor, usar toda a minha vida... Você não tem alegria se eu não tenho alegria. Interessante que Deus deixou essa prova de fogo vir para mostrar quem é você, para o cristianismo do Jefferson ser de verdade e para hoje você inspirar muita gente a não negar Jesus. Porque quando põe um revólver na cabeça é uma coisa, mas o grande negar Jesus de todo dia é muitas vezes a gente não ler uma Bíblia, não orar, ver um site que não deve, falar alguma coisa que não agrada a Deus, deixar de ir num culto para assistir um futebol. Isso é negar a Cristo. É uma forma mais sutil, não é tão perdeu, mas é negar. Então, na verdade, hoje que você e eu não neguemos a Cristo, nem diante de um revólver, nem diante também das situações mais bobas do dia a dia. Muitas vezes uma preguiça, muitas vezes uma decepção com a igreja. Também não vou à igreja mais, ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me cuida de mim. Eu vou ficar vindo aqui nessa igreja pra quê? E você hoje é o que você é porque você enfrentou uma prova de fogo e passou. Que palavra você daria para os líderes de jovens que estão assistindo a gente e estão meio desanimados? Nunca se esqueça que o maior valor da sua vida é o seu ministério. Você pode ter família, você pode ter carro, pode ter o que você quiser, qualquer bem maior, mas o maior bem da sua vida é o chamado que arde em você. Porque o amor que você sente por um jovem ou por um adolescente, isso você vai levar para a eternidade. Você vai abraçar eles na eternidade, isso vai ser maravilhoso e vão contar a história como outros contam sobre você. E agradece. Meu, obrigado porque você não desistiu de mim. Amém. E isso é a maior alegria que nós podemos sentir. Vamos fazer uma oração por eles? Me dá sua mão, que eu queria que você orasse por líderes de jovens e por quem tem um chamado e está querendo cumprir esse chamado. Vamos fazer essa oração. Seu Deus, maravilhoso Pai, Jesus, eu te peço nesse momento, em todo o Brasil, eu peço que o Senhor cuida de cada jovem, Sim, cada líder, cada Senhor, um, fortalece em todas as Anima. suas áreas. Não deixa, Deus, que eles sejam, Deus, fortes na rua e fracassados em casa, mas que eles sejam, Deus, referência tanto na sua casa, Sim. tanto no solar, quanto Sim. na rua ou em qualquer outro lugar, na empresa. Oh, Pai. Usa, Deus, usa profeticamente a voz da liderança dos jovens nesse tempo, nessa Sim, geração. Senhor. Para transformar. Eu profetizo geração plena em cada Amém. líder de jovem, Cada um. em nome de Jesus. Nome de Eu Jesus. abençoo a todos, Deus, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, em Sim, nome Pai. de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jefferson. Obrigado por ter vindo ao programa, mas ninguém sai daqui enquanto não responde uma pergunta. É a pergunta mais louca. Nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para dar o seu melhor para Jesus. Nós damos o melhor em todas as nossas áreas. A gente dá o melhor na faculdade. A gente hoje faz faculdade para psicologia, para qualquer outra coisa. A gente esquece de dar o nosso melhor para o Senhor. Nunca é tarde para dar o melhor, mas o seu melhor mesmo para Jesus. Amém. Muito obrigado por vir ao programa e seja louco por Jesus.